caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Olá, nós estamos na lição de número 15, na carta do apóstolo Paulo a Tito. E essa lição tem como tema orientações aos grupos da igreja. E o tema, o versículo que nós vamos começar é o seguinte: Tito 2, versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E aqui Paulo deixa muito claro para Tito o seguinte, que ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão naquela comunidade. Ele tinha uma missão ali em Creta, Ele tinha que falar de acordo com as suas doutrinas, ele tinha que ser sincero, verdadeiro, ele tinha que ser exemplo para os jovens e ele tinha que ser um professor íntegro e sério. E a linguagem dele, o modo de falar dele tinha que ser muito saudável, muito sadio. E aí a gente tem que lembrar que Creta era uma comunidade com muitos problemas, com muitos conflitos. E era uma comunidade de grupos, das mais faixas etárias, com as suas características e com as peculiaridades de cada grupo. Então, Tito foi para aquela comunidade para colocar ordem naquela casa. E aqui Paulo vai dar as diretrizes como ele deve fazer com cada grupo, como ele deve agir, como ele deve atuar em cada grupo daquela igreja ali. E primeiro ele começa, nesse capítulo 2, falando para os idosos, para os mais experientes, para as pessoas que já tinham uma caminhada, que já estavam há certo tempo naquela jornada, Então ele fala para aquelas pessoas o seguinte: olha, vocês têm que ser moderados, Vocês têm que ser o quê? O equilíbrio. Vocês têm que ser dignos de respeito. Vocês têm que passar isso para os outros. Vocês têm que ser sensatos, Vocês têm que procurar passar isso para todos. Vocês têm que ser sadios na fé, no amor e na perseverança. E aí a gente tem um carinho especial, por esse grupo, pelos idosos, porque realmente quando você olha para os idosos, você vê o quê? Você vê experiência, você vê um acúmulo de informações.
mesmo muitas vezes sendo pessoas que muitas vezes não frequentaram escola ou não tiveram diplomas e outras coisas mais, né? Mas são pessoas que têm experiência de vida, né? São pessoas que já passaram por situações, por diversos problemas, por diversos fatos e sabem, né? Como agir, como falar, sabem até como pensar. E para as mulheres mais velhas também, né? Paulo tem um recadinho para elas, né? Paulo fala diretamente para essas mulheres. Olha, sejam reverentes, né? Tenham reverência. Não sejam caluniadoras, não fiquem envolvidas em fofocas, em mexericos, né? Em disses-me-disses, né? Não sejam escravas do vinho, porque naquela época, né? Tinha-se esse hábito de beber, né? Principalmente naquela comunidade. E outra coisa que Paulo fala para essas mulheres: ensinem para os demais, para os seus filhos, para as pessoas que são próximas a vocês. E aqui Paulo então vai dirigir para um outro grupo, né? Para um outro grupo da igreja, as mulheres mais novas. Paulo fala o seguinte para elas: amem ao seu marido e aos seus filhos, né? Cuidem da sua casa. Mais uma vez aqui Paulo dando muita ênfase à questão da família, né? Em todas as suas cartas, Paulo tem um recado para as famílias, né? No sentido do amor, do respeito, da dignidade. Sejam prudentes e puras, né? Trabalhem. Outra questão que Paulo deixa muito claro na questão nas suas cartas. Ele sempre dá ênfase ao trabalho, que as pessoas devem, né, ter o seu sustento, que as pessoas não devem ser pesadas para as outras, né? E ele fala aqui mais uma coisa: sejam bondosas e respeitem os seus maridos, né? E aí é interessante como Paulo, né, é como se ele fosse dando uma receitinha, uma receita de como lidar com os diversos grupos. E os jovens, o que ele fala para os jovens, né? Sejam prudentes, né? A vida está aí para ser vivida, mas tenham bastante cuidado, tenham bastante cautela e realizem obras. Vocês têm toda uma caminhada pela frente, vocês têm tempo, então trabalhem, façam boas obras, né? E aqui, como era comum naquela comunidade, tinha os escravos, e trazendo para os dias atuais, né, os funcionários, né, os funcionários da casa, nós somos funcionários, né? E aí ele fala o seguinte: olha, vocês têm que ser submissos aos senhores, vocês têm que respeitar as regras, vocês estão diante de um senhorio, respeitem, sejam agradáveis, sejam educados e não sejam ladrões, né? Que era que muitas vezes essa prática ela era observada em algumas situações. Então a gente observa nesse capítulo 2 como Paulo tem o detalhe, né? Ele tinha uma preocupação com a igreja, ele tinha uma preocupação muito grande com a saúde da igreja, com o bem-estar da igreja, com o caminhar da igreja. Então Paulo manda recadinhos para todos os grupos. Como fazer, como se portar, como ter uma caminhada, né? Como ter uma caminhada aí saudável e salutar. E aí, meus queridos, quando a gente tem Paulo falando para Tito da questão da igreja, da questão do respeito, do amor, da integração, da união entre as pessoas, nós podemos pegar lá o Salmo 133, né? Esse salmo que é a excelência do amor fraternal. Esse salmo que deixa muito claro que as pessoas, né, elas têm que ser todas unidas o quê? Pelos vínculos do amor. Podem ser diferentes, podem estar em diversas faixas etárias, podem ter formas de agir diferentes, mas todas têm um só vínculo, o vínculo do amor. Então vamos lá ler o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que a gente possa trazer isso para os nossos dias e principalmente para a nossa igreja, né? Esse amor entre as pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos, todos unidos aí pelo amor, né? Para o crescimento e o engrandecimento da obra de Deus. No nosso segundo momento, no nosso momento musical, eu separei um hino, que é o hino 378 do HCC. E lá diz o seguinte: bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Isso possa ser uma realidade, né? Que realmente a oração seja esse momento de quê? De entrega, de dedicação e principalmente de louvor. Vamos então para o nosso momento de intercessão e vamos começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que já recebemos. Nós estamos aí no início do ano com uma série de coisas, uma série de sonhos, uma série de projetos. Vamos agradecer a Deus porque estamos vivos e vamos colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos nas mãos de Deus. Vamos orar, meus queridos, pelo Brasil. Vamos orar pelo nosso presidente, por todos os gestores, por todas as pessoas que estão em cargos de liderança, para que Deus derrame sabedoria sobre essas pessoas. Vamos orar pelo mundo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e as consequências dessa pandemia. Então vamos pedir que Deus possa estar nos abençoando e principalmente fortalecendo o seu povo. Vamos orar pelos profissionais da saúde, por essas pessoas que estão aí lidando com essa pandemia diretamente, pessoas que estão cansadas, né? Pessoas que estão aí precisando de férias. Vamos orar para que Deus possa fortalecer e que possam surgir novos profissionais, né? A gente sabe que aqui, principalmente em Belo Horizonte, há uma carência de pediatras. Vamos pedir a Deus, né? Pelos médicos e pelos profissionais da saúde. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Nós temos missionários no nosso grupo de oração segunda-feira, Daniel e a Magda. Vamos interceder por esse casal, pela cidade de Paracatu e pelos outros missionários também, né, que estão vinculados à nossa igreja. Tiago e a família dele, essa família tão bonita, né, e os demais missionários. Vamos orar pelos missionários de Minas, do Brasil e do mundo. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a cada um, protegendo a cada um, e principalmente aquelas pessoas que estão ou afastadas, ou que ainda não tiveram um encontro com Deus, realmente esse encontro precioso, para que essas pessoas tenham oportunidade, né? E que sejam tocadas pelo amor de Deus. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas.
Vamos orar pelos nossos ministérios, pela nossa liderança, né? Vamos orar pelo coro Dominus, vamos orar por aquelas pessoas que têm cargos na nossa igreja, né? Que estão exercendo cargos, que estão começando um novo ano. E vamos orar principalmente para que Deus levante novas pessoas para ocupar cargos, né? A gente está num momento agora que a gente precisa de pessoas para trabalhar. Vamos orar pela sucessão pastoral, vamos orar pelo pastor e pela família dele. Que seja um momento tranquilo e que no momento certo, né, a gente possa começar essa nova caminhada. Tudo está nas mãos de Deus. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas aquelas pessoas que estão fazendo e por aquelas pessoas que não estão tendo oportunidade. Nós temos pessoas que estão desempregadas, né? Então vamos interceder por essas pessoas também. Vamos orar pelo tesoureiro, né? Por essa pessoa que está à frente desse trabalho, para que Deus esteja abençoando e protegendo ele e a sua família. Vamos orar, meus queridos, por um grupo na igreja que a gente tem que ter um carinho muito grande também. As pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, tem pessoas que ainda não voltaram ao nosso convívio. Vamos orar por essas pessoas, né? Para que elas sejam tocadas pelo amor de Deus. E vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos e por aquelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, para que eles sejam fortalecidos e para que eles recebam de Deus, né, a força e a sabedoria para lidar com as pessoas. Meus queridos, vamos continuar com a carta aí de Tito, né? Vamos continuar aprendendo, né, principalmente com questão à igreja, com o funcionamento da igreja, né? Como lidar com as diversas pessoas da igreja, né? A Bíblia, ela é prática, ela é atual, em todas as situações e principalmente no caminhar da igreja. Tenham todos uma boa semana e até breve. Somente para ouvir o nosso prelúdio.
Vamos neste momento, meus irmãos, estar cantando uma música que está com um formulário anexo aí, um kart, né? Sobre amor com ele. Que bom saber que ninguém tem maior amor do que o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E é por esse amor imensurável, nós vamos louvar agora nesse momento, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Coloquemos-nos em pé agora, meus irmãos, porque eu acho que a gente canta bem melhor, né? Tua santidade é grande, teu
a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de mim, só os teus benefícios. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Cantemos a rocha. Façamos essa leitura do recitativo bíblico, conforme está aí impresso no nosso programa. Vamos todos. Seja a minha oração com incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos com uma oferta da paz. Amém. Meus irmãos, neste momento de intercessão e contrição, durante a semana nós temos ouvido e visto, muitos problemas na nossa região, em Minas Gerais, no que diz respeito a chuvas intensas, na Grande Belo Horizonte. E essa semana eu soube que algumas cidades aqui de Minas tiveram uma ajuda bem feliz mesmo, através da convenção. Os irmãos, alguns da convenção, inclusive eu encontrei com alguns, na cidade de Raposa. Eu estive lá pessoalmente 2 vezes. E agradecer também ao pastor Altino, meu pastor, pela excelente contribuição, da doação que o irmão fez. Nós levamos lá para aquela cidade e os irmãos de lá agradecem. E no momento, meus irmãos, nós estávamos orando por aquelas famílias que perderam tudo ali. Não sei quantos conhecem essa região, mas ao Rio das Velhas, que passa na cidade, ele subiu 3 metros e inunda a cidade. Ele subiu 9. Os irmãos imaginam o que aconteceu, Eu tive primo que teve que
mudar de casa. A casa dela foi, não tem nenhum tijolo mais na casa, subiu tudo. Então assim, é motivo de oração desses queridos irmãos ali. E a Igreja Batista da cidade, lá de Raposa, ela está em plena campanha também de ajuda aos flagelados ali naquela cidade. Irmãos daqui de Belo Horizonte estiveram lá, parece que do bairro da Graça, uma igreja, não sei se é isso mesmo, mas assim, houve uma grande movimentação dos nossos queridos irmãos daqui e de outras regiões também das cidades próximas para ajudar aqueles queridos irmãos e também os moradores da cidade, que muitos ficaram, né, totalmente sem nada. Então é motivo de oração e também queremos neste momento também lembrar dos nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que não podem vir à igreja, há muitos que não podem sair de casa, né? Nós sabemos, aqui da nossa igreja mesmo, e devemos estar orando por eles, para que Deus possa restaurar-lhes a saúde. E também a nossa questão da sucessão pastoral, nós ainda estamos em processo e a igreja toda deve estar envolvida neste momento, orando para que Deus possa então direcionar essa questão para a nossa igreja. E também vamos orar neste momento pelas famílias perdidas, né? Eu estava vendo durante a semana, meus irmãos, o que tem de gente que não sabe o caminho de casa. Eu fiquei assim, falei, gente, esses irmãos acompanham através da imprensa, das mídias sociais, o número de moradores, entre aspas, né? Não fala morador de rua, porque não existe morador de rua, né? As pessoas que estão na rua e não sabem, não tem para onde ir, está crescendo a cada dia. Esses irmãos andam pelas ruas de Belo Horizonte, os irmãos podem ver cabanas por todos os lados aí, não é? Vamos orar por essas pessoas também. É uma situação delicada, nós sabemos que é, mas Deus está no controle de tudo e com certeza terá uma solução. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Frutos benditos teremos, chuvas mandadas do céu. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por ela, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Se eu vier domingo que vem, eu posso pedir música, não posso? 3 vezes? Entendeu? Seguida, irmãos, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos e uma responsabilidade também para poder compartilhar
a palavra do Senhor com os irmãos. E eu queria nessa manhã, então, agradecer a Deus por esse privilégio de poder servir ao Senhor aqui com os irmãos. Então eu queria convidar os irmãos, mais uma vez, assentados como os irmãos estão, para que a gente possa orar e que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir nesse momento de reflexão, nesse momento da mensagem que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelo imenso privilégio de estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pelo momento de comunhão. Obrigado, Deus, porque estamos aqui expressando a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E nesse momento, Pai, estamos aqui para ouvir o Senhor. Que não seja, Deus, simplesmente eu falando, mas que o Santo Espírito possa conduzir, ó Deus, as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração. Que eu seja apenas um instrumento, teu servo, para, Deus, abençoar a tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem nessa manhã, cujo título está impresso no nosso boletim, que diz: Alegre-se no Senhor, mas permita-se chorar. Essa proposta de reflexão é justamente pensarmos sobre viver a nossa humanidade diante de Deus. A gente, como evangélicos, como crentes em Cristo Jesus, nós fomos chamados, recebemos um convite da parte de Deus a receber o Evangelho de Cristo e ter a nossa vida transformada, ter a nossa vida mudada pelo Senhor. E é muito comum, então, a gente, ao meditar na palavra, sermos constantemente incentivados a alegrarmos mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis que todos nós vivenciamos. E não sei se os irmãos já vivenciaram isso, mas eu falo agora de experiência própria. É natural que as pessoas que estão olhando para a gente, como servos do Senhor, esperem que a gente esteja bem o tempo todo. Eu me lembro das palavras do Billy Graham, que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e as pessoas olham para a gente e vê que a gente precisa estar bem o tempo inteiro. Nós somos aquele modelo de moral, nós somos os ilibados, nós somos os santos, e as pessoas então estão ali nos observando e de alguma forma até nos pressionando. E aí, quando a gente vê que a palavra do Senhor orienta aos teus servos, aos discípulos de Cristo, a viver uma vida em alegria, mas não é uma alegria sentimental, uma alegria espiritual, advinda do próprio Deus, eu pergunto, como é que fica os nossos momentos de tristeza? Como é que ficam os nossos momentos de angústia? Diante dessas perguntas e tantas outras que iremos pensar nessa manhã, é o que eu quis propor para os irmãos essa reflexão, é viver a nossa humanidade diante do Senhor. Como eu disse, o Evangelho de Cristo é um convite feito a pecadores a vivermos o reino de Deus. E aí eu quero apenas reforçar algo que eu julgo ser muito importante e que nesse período de ministério que eu tenho vivido, eu ainda tenho percebido que algumas pessoas têm confundido o conceito do reino de Deus. Algumas pessoas pensam no reino de Deus apenas como algo futuro, como aquele lugar que os crentes estarão depois da vinda de Cristo. Só que a Bíblia deixa muito claro, o próprio Senhor Jesus nos mostra e nos evidencia que o reino de Deus ele começa aqui e agora.
a gente vive o reino de Deus. Viver o reino de Deus é literalmente estar submisso ao governo de Deus em nossa vida. É algo que começa aqui em nossas vidas e sim, e será completado na eternidade. Não é algo a ser alcançado, é algo que fomos alcançados. Nós já vivemos o reino de Deus, não na sua plenitude, não na sua totalidade. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa em vivermos o reino de Deus, é literalmente viver como cidadãos do reino. E os cidadãos do reino, ele tem uma série de características a ser observadas por meio da palavra, onde vai moldar e direcionar as suas atitudes, o seu comportamento. Mas o cidadão do reino de Deus também, ele é ser humano. Um ser humano que, embora tenha sido lavado, remido pelo sangue de Jesus, ainda está em um processo de transformação contínua. Portanto, viver o reino de Deus é viver Cristo, ou buscar ser o seu imitador. Essa é a proposta que a gente recebe quando somos chamados por Jesus, por meio do seu Evangelho, a segui-lo. Paulo nos diz isso de forma muito clara no texto de Efésios, capítulo 5, se os irmãos puderem abrir aí para a gente acompanhar essa leitura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Paulo nos direciona a simplesmente imitarmos a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 1 nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo os amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito como seus discípulos. E uma vez que a gente então está seguindo esse propósito de sermos imitadores de Cristo, a palavra de Deus então será esse norte para que a gente possa saber o que fazer, como agir, até como reagir. Ao se converter ao senhorio de Cristo, buscamos então viver uma caminhada em nossa vida de maneira ilibada, aprendendo ao máximo acerca da palavra, desenvolvendo uma vida piedosa de oração e vigiando ao máximo para que os velhos costumes não sejam ressuscitados junto ao velho homem. Mas e quando tudo parece desmoronar? E quando aquilo que você tinha certeza se transforma em dúvida? E quando uma angústia ou tristeza ou um sentimento opressor chega e domina os seus pensamentos? E quando nós estamos orando e parece que Deus não está ouvindo, será tudo isso falta de Deus? Por que mesmo fazendo as coisas certas, às vezes as coisas dão errado? Será que a gente está orando pouco? Será que Deus está indiferente? Será que eu não estou conseguindo discernir a voz de Deus? Antes da gente pensar numa resposta para cada uma dessas perguntas, imagino que muitos dos irmãos vão respondendo no seu coração. Eu queria dizer para cada um dos irmãos essa manhã que permita-se chorar, porque nenhum de nós estamos isentos ou blindados às circunstâncias. Nenhum de nós. Vão ter momentos em que as coisas vão parecer que estão tudo desmoronando. As coisas estão indo de uma forma que a gente não consegue entender os porquês. Lembra lá de Jó? Homem
temente ao Senhor, íntegro, reto, se desviava do mal, e repentinamente as coisas começam a acontecer na vida dele de forma que ele não esperava. A gente precisa nos permitir chorar. A gente precisa nos permitir chorar porque a gente é humano. Porque chorar faz parte da nossa humanidade diante de Deus. Alguns de nós, no nosso posicionamento como servos do Senhor, queremos apresentar de forma tão forte, tão resistente, e a gente sabe que o choro ele é quase que sinônimo à ideia de fraqueza, que às vezes a gente não se permite chorar. Eu me lembro que em 2010, quando a minha mãe faleceu, eu como único crente em casa, quando eu recebi a notícia, eu estava lá na Santa Casa, era por volta de 6 e pouca da manhã, quando a gente recebeu a notícia do médico dizendo que ela havia tido 3 paradas cardíacas e na terceira ela não resistiu e morreu, eu não me permiti chorar. Eu coloquei essa capa espiritual dizendo: não, eu tenho que estar aqui para poder consolar, eu tenho que estar aqui para ser forte, eu tenho que estar aqui para mostrar que Deus está comigo. E ali meu irmão entrou em desespero, meu pai desabou, e eu querendo ser frio, querendo evidenciar uma força, mostrar que eu estando ali diante de Deus, nada me abalaria, eu não me permiti chorar. Eu me lembro que isso me fez muito mal. Na verdade, irmãos, isso veio me consumindo por muito tempo, porque eu não me permiti chorar somente naquele momento. Eu não me permiti chorar em momento nenhum. O único momento daquele dia, aquele dia 7 de dezembro, dia que ela estava completando o seu 45º ano de aniversário, o único momento que eu chorei é quando eu estava voltando da minha casa, indo para o local lá da funerária, onde estaria preparando ela para ser enterrada, e eu falei para meu pai: pode deixar que eu vou em casa e busco a roupa para ela, para a gente poder prepará-la para ser enterrada. E aí eu peguei o carro do meu pai, e quando eu cheguei em casa, eu liguei para o pastor Roldão, falei com ele: pastor, o senhor já está sabendo? Ele falou assim: estou sabendo. Eu falei: pastor, me alegra o coração saber que ela aceitou a Cristo aos 45 minutos do segundo tempo. Ela aceitou a Cristo. E aí o pastor Roldão olhando assim, né: que bom, meu filho, que você está feliz por isso. Eu estou feliz, pastor, não tem motivo para estar triste. E eu me alimentando dessa esperança, me alimentando desses pensamentos. Mas aí quando eu entro no carro retornando, parece que a ficha vai caindo, né? O processo do luto é assim, né? Ele é gradativo. E aí veio as primeiras lágrimas, eu chorei, eu gritei dentro do carro, mas quando estava próximo ao local onde ela seria preparada, né, ali na funerária, eu me recompus, porque eu não queria que ninguém me visse chorando, eu não queria que ninguém percebesse que eu estava ali, arrasado por dentro, por uma perda tão significativa da minha vida. Eu não me permiti chorar. Meu pai e meu irmão destruídos emocionalmente, eu conduzi todo o processo ali de correr atrás de certidão de óbito, organizei todo o trâmite do velório, do enterro. E aí quando chegamos em casa e já tínhamos a certeza de que ela não estaria mais com a gente, eu fiquei ali naquela posição: não, agora eu vou segurar a onda de todos aqui em casa, emocionalmente, porque se eu me permitir, é como se eu tivesse
entrando no pacote dos fracos, daqueles que não estão com Deus, não conhecem a esperança que Cristo oferece. Então eu me alimentei dessas ideias, desses pensamentos. Como eu falei para os irmãos, isso me fez muito mal. Me fez muito mal porque se eu não chorei no dia que minha mãe morreu, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, estabelecendo uma crença de que chorar não é condizente com a vida de um servo de Deus. E graças a Deus eu estava errado. Graças a Deus eu estava errado. A Bíblia nos permite chorar. A Bíblia nos propõe a chegarmos diante de Deus chorando. Abram Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso de número 4. Amém? Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará os seus olhos. Só tem como enxugar os olhos se eu chegar diante dele chorando, né? Então não há problema nenhum em chorar. Então chore, porque ele enxugará as tuas lágrimas. Chore, porque Eclesiastes capítulo 3, irmãos conhecem esse texto. Salomão nos ensina que há tempo para todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra. E no verso 4, ele nos ensina que há tempo de chorar e há tempo de rir. Chora. Chora porque o Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 20, nos ensina que Jesus, ele entende, ele compreende a nossa humanidade e ele age em favor a cada um de nós. O Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 20. Diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Com Cristo, viver em Cristo é permitido chorar. A Bíblia ensina em Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E aí, no belíssimo sermão que Jesus nos ensina e nos compartilha ali no capítulo 5, sermão esse que Jesus está falando aos seus discípulos e toda a multidão o ouvia, pois era comum que os rabinos iam para os montes junto com seus aprendizes para ensinar acerca da lei,
Jesus então ele vai ensinar acerca da lei do reino de Deus. E aí no verso de número 4 do capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Portanto, como servo de Deus, permita-se a chorar. Independente do motivo que te leve às lágrimas, chore. Chore diante de Deus, se derrame em lágrimas. Não segure o choro. Está tudo bem chorar. E se você aprendeu que chorar é para os fracos, lembre-se, Jesus chorou. Se sentir fraco deve nos aproximar ainda mais de Deus. O apóstolo Paulo, com muita maestria, ele ensina a igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 12, verso 9, e assim também nos ensina, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que 3 vezes ele roubou ao Senhor que aquele espinho na carne, como ele usa aqui, o mensageiro de Satanás, que o incomodava, que de alguma forma fazia com que ele chorasse. Ele rogou ao Senhor para que isso fosse tirado dele. Mas o Senhor, no verso 9, disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Ser fraco não é um problema. O problema é como a gente age diante das nossas fraquezas. Eu costumo ensinar na Cristolândia que na nossa caminhada com Deus nós devemos andar sempre de mãos dadas com o Senhor. Mas também precisamos andar de mãos dadas com as nossas fraquezas. Pode parecer irônico pensar dessa forma, mas não é não. Porque à medida em que você não abre a mão das suas fraquezas, você não vai abrir mão de Deus. Porque aquele que se reconhece fraco, reconhece-se dependente do Senhor. Aquele que se reconhece suficiente, capaz por si só de lidar e de ser inabalável, certamente ele se sentirá também capaz de não precisar de Deus. Portanto, não há problema nenhum em você se apresentar-se diante de Deus fraco. O problema é você não se apresentar diante de Deus. É chegarmos diante do Senhor, reconhecer as nossas fraquezas e saber que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso, viver a nossa humanidade no Senhor nos qualifica a viver piedosos. Não porque somos, mas porque é Ele que é o poder dele que nos qualifica a vivermos piedosos na palavra e na oração. Viver a nossa humanidade no Senhor nos habilita a vivermos em novidade de vida, como nova criatura. Não porque conseguimos agir dessa forma, mas porque dependemos dele e somos habilitados por ele. Viver a nossa humanidade no Senhor nos possibilita a sermos transformados diariamente de glória em glória até que alcançamos a estatura de homens e mulheres perfeitos. Mas também viver a nossa humanidade no Senhor nos permite apresentarmos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, nos permite chegarmos diante de Deus com as nossas fragilidades, as nossas limitações, ou seja, a nossa humanidade. Por isso, fica à vontade, pode chorar. Se está doendo, se está apertando, se não está sendo
alcançado o entendimento dos porquês, apenas chore, mas chore diante do Senhor. Porque nós aprendemos com o Senhor, nesse maravilhoso sermão que Ele nos traz no Sermão do Monte, e aí permitam-me parafraseá-lo. Ele diz: felizes são aqueles que se sentem livres para chorar, pois sabem que há quem os possa consolar. Felizes são aqueles que se sentem livres para chorar, pois sabem que há quem possa os consolar. Alegrem-se no Senhor. Viver em Cristo é uma vida bem-aventurada, mas permita-se chorar. Amém? Amém. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida da gente de forma tão completa. O Senhor nos chama para sermos teus imitadores, mas o Senhor também trata as nossas imperfeições. O objetivo é ser como o Senhor, mas durante o caminho somos como a gente mesmo. A gente é imperfeito, a gente é fraco, e que bom que o Senhor está com a gente. Que bom que a gente pode contar com o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, tem muitas vezes que o que a gente quer fazer, a gente não consegue, o que a gente não quer fazer, a gente não para de fazer. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso nós agradecemos, porque nessa caminhada, como Paulo diz em Gálatas, viver é Cristo. Nessa caminhada estamos aprendendo a viver como Cristo. Mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo quando vivemos ainda como a gente mesmo. Dá-nos graça a cada dia. Continue, ó Deus, derramando as tuas misericórdias a cada manhã. E que a gente possa, Deus, sermos melhores do que ontem. Não para nós mesmos, mas para honrar e glorificar o teu nome. E receba o nosso choro, nosso lamento, nosso pranto, nossa angústia. Porque sabemos que temos um Pai que nos consola. Temos um Pai que enxuga as nossas lágrimas. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento vamos atuar ouvindo 330. Eu gostaria de chamar o irmão Justo para estar aqui dirigindo assim, o segredo do viver, irmão. Convido os irmãos ficarem de pé para nós entoarmos esse hino de louvor a Deus. Poderá falhar o segredo.
Estava eu lembrando aqui, né, durante o momento que o Tiago, pregação sobre o choro. Todos sabem que uma criança, ao nascer, se ela não chorar, o que acontece? É um estalo para chorar, né? Isso é muito bom. Geralmente a gente fica preocupado quando não ouvimos o choro de um bebê ao nascer, né? Que Deus abençoe, Tiago, sua bela mensagem. Realmente que Deus possa continuar te abençoando. E realmente é muito importante ouvir esses recados, né? Às vezes nós precisamos parar realmente e refletir, saber que, como humanos, também podemos chorar. Lógico, podemos chorar. Se nós me permitam rapidamente, quando eu estava ouvindo o Tiago falando da mãe, né? No dia que a minha mãe faleceu, junho de 84, 16 de junho de 84, era o dia da minha formatura na faculdade, e eu era orador de todo. E o culto era na primeira igreja. Você imagina como que o choro é importante. Eu me lembro que eu entrei no gabinete pastoral, pastor Murilo, acho que eu até molhei a mesa dele, tanta lágrima desse canal. Realmente é importante o choro. Mas também foi um momento de dar testemunho para os meus colegas de faculdade ali sobre a importância de servir a Deus verdadeiro. Amém? Nós vamos encerrar neste momento com oração, meus irmãos. Logo após, nós temos aí um pós-estúdio, né? Cantado. Eu fui intimado pela Regina a reger esse pedaço aqui. Vamos estar aí, então. Vamos orar neste momento. Logo após, estaremos cantando esse pós-estúdio. Amado Deus, mais uma vez, ao Pai Santo, queremos te agradecer por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde. Te agradecemos por cada irmão que está aqui neste momento, que realmente veio com esse propósito de servir e te adorar. Agradecemos pela mensagem, pelo teu servo Tiago, nosso missionário. Agradecemos toda a sua família aqui presente. Meu Pai, esteja conosco nesses dias, ó Pai, tão difíceis que estamos passando. Que o Senhor possa nos dar sempre a sabedoria, sempre nos dar a confiança de somente crer em Ti como único Senhor e Salvador. Leva-nos em paz agora para os nossos lares diante da Tua proteção, Pai. Dá-nos a Tua direção, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Salve.